pedindo a Ele que nessa escola bíblica que nós meditaremos, a palavra do nosso Deus esteja direcionado ao nosso ser, ao nosso íntimo, trazendo uma edificação que nós sabemos que, vindo do nosso Deus, sempre é eficaz, sempre tem efeitos, sempre a ponto de nos transformar, de renovar o nosso espírito. Então oremos ao nosso Senhor Jesus. Santo Deus, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor Jesus Cristo, com a tua mão estendida sobre cada um de nós, nos tem, meu Pai, feito buscar a tua presença, nos tem, meu Deus, feito buscar o teu Santo Espírito, para que assim, Senhor Jesus Cristo, nós tenhamos, meu Deus, forças para continuar a trilhar nesse santo e reto caminho, Senhor Jesus. Sabemos, ó Santo Salvador, que a nossa vida, após aceitar Ti como nosso único e grandioso Deus, que tem poder para nos libertar do pecado, a partir desse momento, Senhor Jesus, é o Senhor quem toma, meu Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. É o Senhor quem nos direciona, quem nos faz, ó Pai eterno, colocar como prioridade em nossas vidas a Tua obra, que faz, meu Deus, com que os Teus preceitos, como diz a Tua palavra, sejam prioridade para cada um de nós. Senhor, meu Deus, e nós sabemos, ó Santo Salvador, como é eficaz a Tua palavra, como ela tem poder de transformação, a ponto, ó Santo Deus, de fazer com que aquela alma que antes não via sentido, meu Deus, para a sua vida, para a sua existência, tenha agora, meu Pai, um foco, tenha um objetivo, tendo ao nosso Senhor Jesus Cristo como o único alvo, como o único, meu Deus, a quem nós devemos buscar, abrindo mão, meu Deus, de tudo aquilo que há nesse mundo, de todos os prazeres, de tudo aquilo, meu Deus, com relação a status ou condições que o mundo nos oferece, mas que tem valores limitados apenas para essa vida. As Tuas promessas, meu Deus, porém, elas têm efeitos, meu Deus, para toda a eternidade. O Senhor Jesus Cristo nos promete, o Senhor nos tem garantido, ó Santo Deus, que ao mantermos a nossa fidelidade para contigo, se formos fiéis até o fim, até as últimas instâncias, até a morte, nos será dado, meu Deus, a coroa da vida. Teremos, meu Deus, como galardão, poder usufruir da vida eterna com o nosso Senhor Deus. Por isso, ó Santo Salvador, que nós oramos a Ti por cada um, meu Deus, daqueles que buscam a Tua palavra e Espírito em verdade. Oramos por cada uma das almas que infelizmente vão se perdendo nesse mundo, que, meu Deus, devem ser alcançadas por Ti, Senhor Jesus Cristo. Oramos, Senhor, meu Deus, por tantas famílias, tanto, meu Deus, aquelas que têm o Senhor Jesus Cristo como o pilar para manter unidos, como também, meu Deus, por aquelas famílias que infelizmente vão se perdendo, ó Santo Deus. Que a meditação na Tua palavra essa manhã, Senhor Jesus, faça, meu Pai, com que os frutos que nós venhamos a produzir no decorrer de nossa vida demonstre, meu Deus, que são ações, que são resultados, frutos dignos, meu Deus, de arrependimento, de uma nova criatura, meu Pai, transformada e renovada pelo Teu Santo Espírito. É por isso, Senhor Jesus, que nós oramos a Ti. Amém, Santo Deus. Aleluia, ao nosso grandioso Salvador. Então, que o nosso Deus abençoe a cada um dos irmãos que já se fazem presente nessa escola bíblica. E já digo aos irmãos para deixarem marcados em suas Bíblias, né, para meditarmos logo mais, exatamente com relação à lição de hoje, capítulo 33 de Gênesis. Gênesis, capítulo 33, os irmãos já deixem marcados em suas Bíblias.
Mas antes cantaremos hinos ao nosso grandioso Deus. Irmã Vanderleia tem a oportunidade para cantar um hino nesse momento. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Toda criatura meu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Toda criação meu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 que era e há de vir. Toda criação meu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Eu agradeço a oportunidade, Senhor. Gênesis capítulo 33, a partir do verso 1 em diante. Todo o capítulo 33. Diz assim a palavra de Deus. E levantou Jacó os seus olhos e olhou. E eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro
e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço que te tornes o meu presente da minha mão, que te tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque te tenho de tudo. E instou com ele até que a tomou, e disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele disse: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Oremos ao nosso Pai eterno. Santo Deus, graças te damos, ó Pai, por essa palavra que o Senhor nos permite meditar. Graças te damos, ó Santo Salvador, porque constantemente, meu Deus, o Senhor tem revelado a tua vontade no meio do teu povo. O Senhor, meu Deus, constantemente tem mostrado, Santo Salvador, a nossa maneira de seguirmos a ti, a maneira, ó Santo Deus, o modo de vida que nós temos, meu Pai, de trilhar, a situação, ó Santo Salvador, que nós temos, ó Santo Deus, de fazer, meu Pai, com que aquilo que há, meu Deus, em torno de nós, de modo, ó Santo Deus, que o nosso espírito continue sempre, meu Pai, a refletir a tua luz e a tua glória. Que assim, Senhor Jesus Cristo, haja paz em cada um de nós. Que assim, ó Santo de Israel, a nossa vida, meu Pai, inteiramente diante de ti, possa refletir o teu poder, fazendo, Senhor Jesus Cristo,
que a nossa situação seja, meu Deus, a fim de que nossos passos sejam guiados por Ti, Senhor Jesus. Graças ao Teu santo nome, meu Pai. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, graças ao nosso santo Deus, capítulo 33 de Gênesis, que é exatamente o capítulo que fala do reencontro entre Esaú e Jacó, ou mais precisamente, entre Esaú e Israel, né? Nós vimos na lição passada que Deus havia mudado o nome de Jacó para Israel. Ele havia alcançado a bênção de Deus, a graça de Deus, havia lutado, batalhado por aquilo. Nós vimos que enquanto aquele anjo não abençoasse a Jacó, Jacó não deixaria livre, não soltaria. Ainda que o anjo tivesse tocado na sua coxa, tivesse impossibilitado fisicamente, mas ainda assim Jacó foi insistente. Ele teve a sua perseverança resultando em uma bênção. E assim foi abençoado e o seu nome foi mudado para Israel. Para esse capítulo 33, desse reencontro entre Israel e Esaú, nós vimos pela palavra de Deus que já alguns capítulos atrás, quando Esaú ele perseguiu a Jacó, essa situação fez com que Jacó ele saísse do seu lar, de onde morava, saísse da casa de seus pais, fugisse. Porque caso ele permanecesse lá, era capaz de Esaú tomar a vida de seu irmão. Nós sabemos que Jacó enganou tanto a seu irmão gêmeo, Esaú, quanto a seu pai, Isaac. Isso foi motivo de revolta para Esaú, porque foi-lhe tomado as bênçãos de direito ao primogênito. Ele já havia perdido a primogenitura. E também havia perdido as bênçãos. A revolta havia tomado parte do coração de Esaú. E para que Esaú não tomasse a vida de Jacó, Jacó fugiu daquele lugar, da casa de seus pais, foi para a terra de seu tio, Labão, e por lá permaneceu durante 20 anos. E nesses 20 anos, ele passou por muitas situações difíceis, provações, dificuldades. E foi nesse período de 20 anos que Deus ele foi moldando o caráter de Jacó. E nesse capítulo 33, que nós meditaremos agora pela manhã, fala do reencontro entre eles dois. Quando Jacó, melhor dizendo, quando Israel reencontra seu irmão Esaú. E nós vemos, pela própria palavra de Deus, que o reencontro deles foi muito bem abençoado. Aquele reencontro, que primeiramente, da parte de Jacó havia um certo receio, de que pudesse ainda haver algum sentimento de revolta, algum sentimento de indignação da parte de Esaú, nós vemos na palavra de Deus que não foi de fato isso que aconteceu. O encontro deles foi exatamente de dois irmãos de fato. Tanto que Esaú, ao ver seu irmão, ainda antes de Esaú chegar próximo de Jacó, Jacó já havia, como nós vimos na palavra de Deus, já havia se reverenciado 7 vezes. E nesse tempo, nós vimos que houve uma preparação da parte de Israel, em que ele teve um cuidado com relação à sua família, com relação a tudo que estava com ele, aos seus servos, de modo que Jacó
ele colocou de forma separada, organizada, à frente as suas servas com os meninos, logo atrás Leia com também seus filhos, e por fim, depois de todos eles, Raquel com o seu filho, que Deus havia lhe dado, no caso José. Tudo isso foi de modo preparado, organizado, temendo alguma coisa da parte de Jacó. Mas, nesse capítulo 33, nós vemos que um reencontro entre esses irmãos, Jacó e Esaú, foi muito bem resolvido. Não houve nenhuma discórdia de nenhuma parte, não houve remorso de nenhuma parte. Tanto que a palavra de Deus diz que Esaú, ao aproximar-se de seu irmão, abraçou, chorou, de tamanha emoção, porque era um encontro de fato entre os irmãos. Demonstrava, sim, que tanto Esaú quanto Jacó haviam mudado nesse tempo em que estavam distanciados. Esses 20 anos que haviam separado, Deus ele havia feito obras maravilhosas na vida dos dois. Deus havia transformado o coração de ambos, de modo que esse reencontro entre esses irmãos foi algo já pré-estabelecido pelo nosso Deus. E tudo isso para que nós possamos olhar na palavra de Deus e perceber como o nosso Deus realmente ele organiza cada ponto de nossa vida. Como Deus tem o poder, tem o controle sobre os nossos passos. Na introdução dessa lição, fala exatamente o seguinte. A lição 8, para quem está com a revista, logo na página 31 dessa lição. A introdução ela cita: neste capítulo, nós vemos o cumprimento prático da verdade revelada em Provérbios 16, verso 7, que diz: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Nós vemos agora Jacó se inclinando diante de Esaú, não mais em razão do temor que teria dele, mas pelo fato de dar-lhe a devida reverência como irmão mais velho. Isto é algo muito importante para ser compreendido e vivido. O fato de Deus nos engrandecer não significa que devamos exercer domínio sobre outros com orgulho e arrogância. Ao contrário, isto deveria nos tornar mais humildes, reconhecendo a bondade de Deus para conosco e nos levar a cumprir a norma bíblica de considerar os outros superior a nós mesmos. Para entendermos melhor esse capítulo, vamos estudar em 3 diferentes abordagens. De fato, como aqui é tratado nessa introdução, quando formos analisar, quando formos meditar tópico a tópico, veremos que cada um dos 3 pontos dessa lição tem um determinado tipo de abordagem sobre esse capítulo 33. E sempre é uma abordagem, uma complementando a outra. E se nós olharmos para toda essa lição, a maneira como ela foi feita, a maneira como ela foi redigida, uma maneira de nós entendermos melhor essa lição, cada subitem fala de um ponto essencial do caráter de um cristão, principalmente quando se trata de humildade e reverência para com o nosso irmão. Logo na introdução ela cita exatamente isso. Quando Deus ele nos engrandece, no caso aqui ele acaba nos agraciando, nos abençoando, melhor dizendo, uma maneira de nós demonstrarmos que estamos sendo de fato abençoados por Deus é exatamente tratar ao nosso irmão, ao nosso próximo, tão bem quanto nós queremos que sejamos tratados. A humildade que é tratado nesse capítulo 33 demonstra de fato isso. Tanto a reverência, como é tratado bem aqui, a reverência de Jacó com relação ao seu irmão Esaú,
Quanto também nós percebemos que Esaú, vendo aqueles presentes de seu irmão, Esaú dizia: não preciso, eu já tenho bastante, meu irmão. O que tens, seja para contigo. O que tens, continue contigo. As bênçãos que Deus te deu, permaneça com ela. Eu também já fui abençoado. E todo o capítulo 33 se baseia praticamente nisso, em um irmão querendo ajudar o outro, com relação à reciprocidade, um querendo fazer com que o outro esteja melhor em sua condição. A humildade, a cumplicidade, a estima com relação ao nosso irmão, nosso próximo, isso é amplamente mostrado aqui nesse capítulo 33. Remorso que poderia ser guardado durante anos, de fato não existia mais. Nem o medo de um lado e nem o remorso do outro lado. De fato, nós podemos ver, quando Deus faz a obra, ainda que tenha acontecido durante esses anos, 20 anos, mas quando Deus ele faz a obra, de fato ele faz de modo perfeito e não deixa nenhum tipo de resquício. Tudo nós vemos que está nos planos de Deus. Para a primeira abordagem, primeiro ponto, temos aqui 3 subtópicos. 1.1 fala da submissão necessária, que é o que de fato se faz necessário para o cristão, para o servo de Deus. 1.2 fala com relação à prudência. E para 1.3, a primeira abordagem sobre esse reencontro entre Esaú e Jacó. Para o 1.1, pedi à irmã Conceição para ler esse tópico 1.1 e depois abordar rapidamente sobre esse ponto. Depois eu vou ler esse tópico 1.2 e a irmã Vanderleia depois 1.3. Amém? Quando vivemos, de fato, a ordenança de sermos submissos uns aos outros, então se vê melhor entre nós a manifestação do poder de Deus. Logo no início desse 1.1 fala exatamente sobre a vantagem desse tipo de submissão que é necessária entre nós. Não é aquela submissão de nós nos acharmos pequenos ou
ínfimos, a modo de pensar que não temos utilidade para nada, ou de nos acharmos incapazes para nada. De modo nenhum. Se nós somos chamados para a obra de Deus, é porque Deus ele nos revelou essa verdade para algo dentro do seu povo, para algo de importante a fazermos. E de fato, esse zelo que nós devemos ter, tanto conosco, como também pelo nosso próximo, é que de fato demonstra a presença de Deus em cada um de nós e em nosso meio. Estamos nesse momento aqui, reunidos nessa escola bíblica, meditando. E cada palavra que os irmãos dizem com relação à reflexão, cada ponto que os irmãos leem, cada ponto que os irmãos comentam, é de grande valia para com seu irmão. Porque às vezes são palavras, às vezes não. Porque sempre serão palavras que são usadas por Deus, ditas por você, mas usadas por Deus, e são palavras que vêm dar sustentação à fé, que traz edificação ao espírito do seu irmão. Isso demonstra o zelo que nós temos uns para com os outros, a humildade que nós temos a necessidade de demonstrar, essa submissão, a ponto de queremos ajudar nosso irmão, de não nos acharmos superiores uns aos outros. Isso é o que, de fato, mantém a igreja unida. É isso que demonstra, como diz aqui nesse 1.1, que Deus ele realmente se manifesta entre nós. Ainda continuando bem aqui nesse 1.1, fala assim: este bom exemplo é visto por nós na atitude de Jacó em relação a seu irmão. Aquela atitude possibilitou que Esaú fosse pacificado pelo Espírito do Senhor e fosse movido de bons sentimentos em relação a Jacó. Realmente, as atitudes, as ações que nós demonstramos, elas é que mais quebrantam o coração. Se você quer aproximar-se de alguém, você não vai com palavras tão rudes, ou então palavras tão bruscas ou pesadas. Alguém que quer se aproximar-se de outro, que quer cativar a amizade, quer cativar a confiança, essa pessoa ela vai ter um tremendo zelo com aquilo que ele vai pronunciar, ou com até mesmo os gestos que ele vai fazer. Querendo ou não, você pode nem perceber, mas a sua maneira de você sentar, a sua maneira como você tem de expressar a expressão facial, os mínimos gestos que você faz, inconscientemente trazem algum tipo de mensagem que você está externando, ou você pode nem perceber, mas as suas ações externam algum tipo de mensagem, algum tipo de sentimento que pode estar passando em você. Naquele momento que é citado bem aqui, que é tratado nesse 1.1, a atitude de Jacó, quando seu irmão estava vindo ao seu encontro, qual foi? Reverenciar-se 7 vezes, naquele período, enquanto seu irmão estava se aproximando. Aquilo estava demonstrando respeito, reverência para com seu irmão. Respeito ao ponto de perceber, ali é meu irmão, eu tenho de respeitá-lo. Assim como nós estamos aqui reunidos, devemos de reverenciar uns aos outros, respeitar uns aos outros, ter empatia uns para com os outros, a ajudar, a auxiliar uns aos outros. Ainda é claro que hajam pontos diferenciados, porque nós não somos todos iguais. Claro que alguns pontos de vista podemos até ser bem diferentes uns dos outros, mas isso não é para ser motivo de nos afastar, de modo nenhum. Se por um lado podem ter pontos diferentes, alguns critérios diferentes,
Mas o nosso foco, o nosso objetivo principal aqui nesse mundo, que é exatamente Cristo, é Ele que deve preponderar e que deve nos unir. Com relação à parte de Esaú e Jacó, o laço sanguíneo que unia eles foi mais forte do que qualquer sentimento de medo ou remorso que pudesse ter guardado. Foi mais forte aí. Porque, mesmo passado tantos anos, um reverenciou o outro, um respeitou o outro, um considerou ao outro. E essa reciprocidade acabou gerando bênçãos e paz entre eles. O 1.2 fala com relação à prudência, a importância da prudência que é mencionado nesse capítulo 33. Esaú era uma prova viva de que o Senhor havia ouvido e respondido favoravelmente às suas orações. Esaú se ofereceu para ser o guia e companheiro de Jacó em sua viagem, mas ele recusou pelo motivo de poupar o seu rebanho e de não forçar as muitas crianças que estavam com ele. Aqui ele deixa um bom exemplo de prudência e ternura que deveria ser imitado por aqueles que têm o encargo de dirigirem jovens nas coisas de Deus. Eles não devem ser dirigidos, em princípio, com tarefas pesadas na obra do Senhor, mas conduzidos com aquilo que possam suportar, tornando as tarefas fáceis e agradáveis para eles o quanto possível. Cristo, o bom pastor, procede assim. Eis aqui mais uma característica que nós podemos enxergar nesse capítulo 33, com relação à prudência que foi demonstrada. Como nós vemos aqui nesse 1.2, até no próprio capítulo, fala a respeito da disposição que Esaú ele teve de querer guiar a Jacó e a família que estava vindo com eles. Que não era somente a família dele, né? Era uma família numerosa, tinha pessoas a serviço de Jacó e tinha um vasto rebanho junto com ele. Esaú, ele, vendo aquela situação, quis servir de guia para Jacó naquela situação, naquela estadia que seu irmão ele ia enfrentar. Aí vem a parte da prudência de Jacó. Não é necessário, meu irmão. Vê que eu tenho uma família com crianças em idades tenras, ou seja, crianças novas, e eis que eu também tenho gado em grande número. E eles poderiam muito bem se cansar por essa caminhada, essa viagem tão prolongada. Então, de fato, à medida que o gado e as crianças forem andando, eu os acompanharei no ritmo deles, para que não seja tão cansativo. Aí Esaú, vendo aquela situação, disse: pois então deixa que uma parte desses que me acompanham, desses 400 que me acompanham, guardem a ti e a quem está contigo. Aí Jacó disse: não é necessário, por causa exatamente dessa situação. Então, a prudência que foi enxergado por Jacó, porque Jacó, aos olhos dele, via uma grande responsabilidade que ele estava guardando em suas mãos. Porque haviam pessoas com ele, e havia um rebanho também. Aqueles 20 anos que Jacó ele teve de trabalho, que ele trabalhou para o seu sogro Labão, fez de Jacó uma pessoa bem responsável, muito responsável. Isso durante os 20 anos foi demonstrado. Nós vimos alguns capítulos anteriores que Deus trabalhou em Jacó esse grau de responsabilidade, de modo que o rebanho que Labão tinha só se multiplicou, só cresceu
grandemente por causa de Jacó. O trabalho, o esforço, o empenho de Jacó, claro, guiados por Deus, fez o rebanho de Labão crescer grandiosamente. E nisso, Deus abençoava Jacó e, por consequência, acabou também abençoando Labão. Com esse nível de responsabilidade que Jacó havia adquirido, ele também estava apto, sendo, claro, direcionado por Deus, a poder também direcionar a sua família, tomar as decisões mais prudentes para aquele caso. Mesmo seu irmão, ele se oferecendo com a ajuda, pudesse ser um guia naquela viagem, então lhe acompanhar, lhe dando segurança, mas aquela caminhada poderia ser um tanto mais lenta, porque tinham crianças menores e um rebanho que necessitava constantemente de descanso. Então, algo que poderia ser um tanto vagaroso, um tanto trabalhoso, uma viagem bem prolongada, Jacó disse ao seu irmão Esaú: não precisa, não há necessidade. À medida que o rebanho e as crianças forem andando, eu também irei. Mesmo que demore um certo tempo, mas irei também, porque eles estão sob meus cuidados. Tanto que é tratado bem aqui, um texto que nos faz referência com isso, é o que é citado lá em Isaías, capítulo 40, no verso 11. Convido a igreja para lermos o que está escrito em Isaías capítulo 40, lá no verso 11. Veja só o que é citado em Isaías, capítulo 40, no verso 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Jacó não estava fazendo nada mais, nada menos aquilo, demonstrando aquele tipo de cuidado que Deus havia demonstrado com ele e agora ele também deveria demonstrar para com a sua família, para com quem estava próximo dele. Assim como o próprio Deus demonstra que é um bom pastor, um pastor responsável, um pastor que realmente guarda aqueles a quem ele promete, Jacó também estava demonstrando semelhanças com relação a isso. Assim como ele estava vendo que Deus o havia abençoado, Deus havia feito na vida dele bênçãos tão grandes e livrado de tantas situações, e havia reconhecido que Deus havia mudado o seu caráter para uma pessoa responsável, uma pessoa mais voltada àquilo que vem do alto, àquilo que é divino, àquilo que é celestial, Jacó estava demonstrando semelhança com relação a isso. Se Deus, em todo aquele período, o estava lhe protegendo, lhe guardando e fazendo com que as promessas estivessem se cumprindo em sua vida, Jacó também estava demonstrando semelhança com relação aos cuidados a quem estava debaixo de sua proteção, a sua família e todo aquele rebanho e bens que ele devia cuidar. Para 1.3, que fala a respeito da primeira abordagem sobre esse reencontro, pedi à irmã Vanderleia para ler esse tópico 1.3 e meditar, falar rapidamente sobre ele. Jacó vê Esaú se aproximar com as tropas de homens armados. Não sabemos o que se passou na mente dele. Será que Jacó sentiu paz, sabendo que Deus o tinha ouvido? Ou ele ficou temeroso e ansioso? Porque ele organizou a família daquela maneira. Isso era apenas protocolo ou ele estava protegendo seus favoritos? Jacó fez todo o possível para assegurar a paz com Esaú.
O texto que é dito bem aqui em 1.3, logo no final desse tópico 1.3, que é exatamente o que está escrito em Romanos, capítulo 12, vou ler a partir do 17 para entendermos melhor o contexto, para se encaixar nesse 1.3. Olha só, Romanos 12, nos versos 17 e 18, cita o seguinte: a ninguém torneis mal por mal. A princípio, a gente poderia, pensamento humano, infelizmente, tendencioso para o mal, poderia pensar isso. Aquele cidadão, Jacó, havia tomado a primogenitura de seu irmão e havia também tomado as bênçãos que o seu pai havia direcionado para o seu irmão, as bênçãos do primogênito. O nosso coração, nosso pensamento, tendencioso para o mal, pensaria: com certeza, quando Esaú se encontrar com seu irmão, ele vai tentar descontar tudo de mal que havia feito. O nosso coração mal, humano, mal, mortal, carnal, tem a tendência a pensar isso. E a palavra de Deus, logo ela diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Jamais fazer isso. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Infelizmente, a gente vai procurar primeiro o quê? Os defeitos. A nossa tendência é enxergar primeiro os defeitos. E bem que nessa carta aos Romanos, que Paulo deixou aos Romanos, traz essa advertência. Depois de escrever: a ninguém torneis mal por mal, a ninguém fazer o mal com que te fizeram, querer descontar ou se vingar, ainda ele acrescenta: procurai as coisas honestas perante todos os homens. Mesmo se te ofenderam, mesmo se te humilharam, que infelizmente faz parte da vida do cristão, porque se nós não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo, é lógico, é claro que o mundo irá nos aborrecer, o mundo irá nos oprimir. O mundo, como diz a palavra de Deus, jaz no maligno. Então a tendência é essa, sermos oprimidos por ele. Mas devemos procurar primeiro as coisas honestas. Aquilo que for nos oprimido, vamos tirar forças do nosso espírito, que é fortalecido por Deus, para podermos suportar. No 18, verso 18: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Há paz contigo? Transmita a paz aos outros. Se não estiver paz contigo, busque de Deus paz primeiramente consigo, para depois transmitir aos outros. Por que é que no encontro ali entre Esaú e Jacó, Esaú ele não foi se vingar de tudo que havia ali sido tomado, que havia tomado? Porque havia paz com ele. Tanto paz com Esaú, quanto havia também paz com Jacó. Como nós lemos antes, como nós vimos antes no texto anterior, que aqueles que são abençoados por Deus, até os seus inimigos, Deus ele concede a paz. Aqueles que estão próximos de Deus, indo pelos caminhos de Deus, que se esforçam, têm em sua vida essa busca de seguir a vontade de Deus, ele tem paz consigo, paz com seus amigos, parentes, irmãos, quem está próximo, e até tem a paz com seus inimigos. Ou seja, ninguém vai querer mal contra você. E se quiser, tem um Deus superior a tudo isso para lhe proteger. A proteção que vem de Deus é que nos traz essa paz. Porque a paz que vem de Deus não é semelhante à paz que o mundo promete e não consegue instituir.
Porque a paz que há no mundo é uma paz que o mundo não consegue efetuar no sentido de trazer essa segurança. São poucas partes do mundo em que, se você perguntar a uma pessoa, você se sente segura? São poucos lugares do mundo que a pessoa vai dizer, sim, eu me sinto seguro. São poucos lugares. Por quê? Porque a gente sempre fica, infelizmente, com medo do que vem depois. Seja violência material, seja violência social, seja violência intelectual, não temos esse tipo de segurança. Em Deus, sim. Em Deus alcançamos essa paz porque nós temos a segurança nele. Mesmo sabendo que existe Satanás para querer nos tirar da presença de Deus, querer destruir nossas vidas, mesmo existindo ele, mas a paz, a segurança que Deus nos transmite faz com que nós não tenhamos medo de tudo isso. Sabemos que existem forças lutando contra nós, mas temos essa paz suficiente para podermos saber que existe segurança em Deus. O segundo ponto traz uma segunda abordagem que nós meditaremos nesse capítulo 33. 2.1, que eu vou pedir à irmã Deusimar, fala a respeito da segunda abordagem sobre esse reencontro. Citado no 2.1. 2.2 fala a respeito da sinceridade que é demonstrada nesse capítulo 33. Pedir ao pastor João depois para ler esse tópico 2.3. 2.2. E para o 2.3, fala a respeito da adoração pública. Eu vou ler depois esse tópico 2.3. Amém? 2.1 com respeito à segunda abordagem sobre o reencontro. Ambos usaram de sabedoria em não mencionar os problemas do passado. Houve desavença entre eles no passado? Houve. E foi uma desavença grave. Tomar as bênçãos de outro, a pessoa agiu de uma forma bem afoita, foi audacioso com relação a isso, e com certeza, naquele momento em que havia acontecido, em que Esaú havia sido enganado por seu irmão, com certeza o sentimento da parte de Esaú não era de boas intenções. Com certeza não era. Só que nós vemos que no reencontro dele, não foi mencionado nada desse episódio passado, dessa desavença que houve entre ambos. Não foi citado nada com relação a isso. São águas passadas, são coisas que se passaram, que não precisam, não tem necessidade, não houve a necessidade de serem desenterradas. Se são situações
que levantavam discórdia, que levantaram desamor, que levantavam desafeto, já ficou para trás. Deixa que fique guardado lá e não seja mais ressuscitado esse tipo de tema. Porque são coisas que, se forem mencionados, só podem trazer dores novamente. Com a nossa vida como cristão, não é diferente. A Bíblia ela traz uma comparação, ela traz a seguinte situação, antes e depois de aceitar Cristo, como se fosse velha e nova criatura, respectivamente. Se nós somos novas criaturas, por que é que vamos ficar mexendo? Por que é que vamos ficar tentando contra ações que nos remetem à velha criatura? Por quê? É perigoso. Somos, sim, aceitamos a Cristo como Salvador, somos cristãos, sim, mas ainda estamos nesse mundo, ainda, infelizmente, somos propensos a tropeços, a tentações. Ainda estamos propensos a falhas. Uma coisa é você ter confiança em Deus. A outra coisa é você querer desafiar. Infelizmente, muitos têm desafiado a Deus, a ponto de, se nós formos analisar melhor, aqueles que desafiam a Deus, exatamente isso, não é querer fazer um acordo, uma aliança com Deus. Alguns casos chegam a desafio. Se você desafia a Deus, você está se achando, demonstrando que é superior a Deus. E existe algum ser superior ao nosso Deus Todo-Poderoso? Não há. Então tenhamos cuidado com relação a isso. Como a irmã bem disse, devemos ser prudentes, como as serpentes. Não é usar o veneno das serpentes, é usar a prudência demonstrada pelas serpentes. As serpentes, quando elas vão caçar, a maneira como elas fazem toda a sua caça atrás da presa, elas agem com toda a cautela, com toda a calma, analisando todo o terreno, tendo todo tipo de cuidado possível, analisando aonde a presa está, onde ela pode estar, onde ela pode ter estado, todo tipo de estação possível. Prudência com relação a isso. Assim como também nós devemos ser simples, como as pombas. Simples no sentido de que a gente não deve atiçar ou tentar buscar esses sentimentos que possam trazer algo de ruim, algo de perverso. Por isso que aqui nesse 2.1 foi demonstrado essa sabedoria de ambas as partes, tanto de Esaú quanto de Jacó. Encontraram-se, se reconciliaram e nenhum dos dois tocou naquela ferida que foi motivo da separação entre os dois. Nenhum deles citou isso. Isso demonstrou exatamente que Deus havia mudado o coração de ambos, a ponto de trazer para cada um deles esse tipo de sabedoria, esse tipo de entendimento, esse tipo de experiência, que ambos, com o passar dos anos, claro, tornaram-se mais experientes e sabiam exatamente os tipos de sentimento que poderiam aparecer um com relação ao outro. Eram irmãos, cresceram juntos, sabiam o que despertava bons sentimentos ou maus sentimentos uns para com os outros. E Deus, como foi transformando a vida de cada um deles, cada um teve esse cuidado, responsabilidade, entendimento vindo do alto, para que pudessem fazer realmente essa conciliação de forma bem pacífica aos olhos de Deus. Com relação ao tópico 2.2, a sinceridade que é demonstrada nessa situação. 2.2. Sinceridade demonstrada. Esaú queria viajar com Jacó.
viajar com seus filhos, mulheres e gatos, exigia lentidão. Isso seria irritante para aqueles homens. Esaú então sugeriu deixar um grupo de homens para protegê-los, mas Jacó, da mesma forma, declinou da oferta e considerou desnecessário. Esaú foi sincero em tudo o que falou e parecia um bom homem. Infelizmente, ainda que algumas pessoas tenham certas qualidades de caráter diante de Deus, elas são profanas, menciona Hebreus 12, verso 16. Aparentemente, Jacó queria escapar de Esaú. Ele sabia que seus caminhos conduziam para diferentes direções. Resumindo, nós observamos que naquele encontro, Esaú parecia sincero, de bom grado, querendo ajudar. Ele quis até mesmo viajar com Jacó. Ele se propôs continuar a viagem com Jacó. Porém, Jacó achou que não era necessário. Assim como Esaú quis enviar com Jacó uma tropa de homens para poder protegê-los naquela jornada, Jacó achou também desnecessário. Resumindo aqui, inclusive o que está em Hebreus, no capítulo 12, verso 16, que menciona aquela questão antiga de Esaú, ou de Jacó, né? Aquela questão bastante antiga, como ele vivia e tal. Então, embora as pessoas se perdoem, mas resquícios do passado continuam gravados na mente. Agora, isso não significa que a pessoa vai ser grossa, né, e querer ficar lembrando ou sempre renovando problemas. Até porque Jacó orou a Deus e Deus tinha prometido trazer paz. Agora veja só, mesmo diante das respostas que Deus concedeu, mesmo assim, sabendo e vendo o cumprimento da promessa de Deus, Jacó parece ter tido ali as precauções devidas. De alguma forma ele não quis estar ou permanecer tão próximo, talvez por imaginar que causasse transtornos ou mais trabalhos, e com isso essa aproximação talvez trouxesse outros problemas, não se sabe, mas o que a gente lendo o capítulo todinho, a gente começa a imaginar que ele achava por bem ficar mesmo lá no lugar que Deus tinha determinado, mantendo paz com seu irmão e com todos, porque essa era a finalidade de Deus. E mencionando aqui Hebreus no capítulo 12, verso 16, diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Bom, Esaú, ele no início, como já foi falado nas outras lições, ele não questionava muito essa questão da primogenitura, do direito de primogenitura. Ele estava mais voltado ali para a questão atual, que chegou a vender aqui. A outra coisa, observamos que Jacó chegou a ele no momento com presentes. E a gente pode até interpretar que os presentes seriam para abrandar o coração, como de fato era, mas sempre diante de concertos se traz presentes ou assinaturas. Naquele tempo eram presentes. E Jacó era inteligente, ele sabia que se o seu irmão não aceitasse os presentes, ali também não haveria acordo. Mas mesmo assim ele cumpriu direitinho os passos.
no tópico 2.3, fala a respeito da adoração pública. Que cita o seguinte: não sabemos por que Jacó parou antes de chegar ao monte Seir. Em Sucote ele construiu uma casa e cabanas para o seu gado. Sucote significa tendas. Siquém é o nome de uma cidade e do filho de um príncipe. Nesta cidade, Jacó comprou um pedaço de terra e alguns pensam que ele queria possuir um pedaço de terra em Canaã. Note que neste lugar ele edificou um altar para Deus e chamou de Deus o Deus de Israel. Aqui Deus foi publicamente adorado e confessado. A adoração pública foi sempre uma marca de piedade verdadeira. Nos últimos 3 versículos desse capítulo 33, fala do momento que Jacó ele chegou a uma determinada localidade, onde ele achou apropriado, e ali ele fez uma casa, achou tão apropriado que ele fez uma casa e cabanas para seu gado poder ficar, se estabelecer. E para aquele lugar ele chamou de Sucote, que exatamente significa tendas. E como é dito bem aqui no verso 19, ele comprou uma parte do campo, que ele estendeu, onde ele colocou a sua tenda. Ele comprou da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por peças de dinheiro. Essa cidade de Siquém, que nós veremos na próxima lição, capítulo 34, é exatamente a localidade onde se estabeleceu. A região de Siquém, como também era o nome de um dos filhos do rei do príncipe daquela cidade, rei Amor, e lá eles se estabeleceram. Ele achou tão agradável aquele lugar, que naquele lugar onde ele havia se estabelecido, Jacó, toda a sua família, e também juntamente com os seus bens, o seu gado, se estabeleceu lá, e nisso ele adorou a Deus, como é citado lá no verso 20. E levantou um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Poderia muito bem ser dito, né? Deus, o meu Deus, já que Jacó teve seu nome mudado para Israel. Aquilo só indicava que ele realmente havia reconhecido que naquela jornada Deus o havia realmente lhe dado a libertação, o havia livrado dos possíveis males que poderiam lhe atrapalhar, de uma possível vingança da parte de seu irmão. Por isso que ele tomou toda a prudência que for necessária, todas as atitudes prudentes necessárias. E ao fim dessa jornada, quando ele realmente se estabeleceu num lugar que ele achou seguro, onde ele fez uma própria habitação para ele, ele orou a Deus. Ele orou, agradeceu a Deus e fez um altar de adoração a Deus. Confessou publicamente que Deus o havia de fato abençoado. Naquele momento, Jacó estava mostrando publicamente. E nós vimos que não só Jacó, mas os outros patriarcas, Abraão, Isaque, os lugares onde eles iam se estabelecendo, onde Deus os havia permitido se estabelecer, eles sempre levantavam um altar de adoração a Deus, exatamente mostrando que era um lugar abençoado por Deus, mostrando publicamente que Deus o guarda, que Deus, aquilo que promete, cumpre, que Deus é quem guia os passos. Estavam demonstrando que tinham confiança naquilo que Deus havia estabelecido em suas vidas. O futuro que aguardaria Jacó dali para frente, ele sabia que estava protegido nas mãos de Deus, porque em toda a sua jornada, desde que saiu da casa de seus pais, em toda a sua jornada, Deus exatamente havia feito o que havia prometido.
E todas as vezes que Deus o havia libertado, ele agradecia a Deus. Esse era o momento. Esse lugar onde ele se estabeleceu, onde ele fez tendas, onde realmente ele fez sua habitação, mostrava publicamente que estava agradecendo a Deus. Era um altar de adoração. Uma adoração pública que ele havia demonstrado. Para o terceiro ponto, a terceira abordagem com relação a esse capítulo 33 tem 3 subitens. 3.1, a terceira abordagem sobre esse reencontro. Vou pedir ao irmão Chagas para ler. Não está podendo, né, irmão? Oi? Tá certo. 3.1 fala a terceira abordagem sobre esse reencontro. 3.2, os presentes como símbolo de paz. E 3.3, que houve paz e tranquilidade entre os irmãos. Eu vou ler esse tópico 3.1. Diz o seguinte: com temor e tremor, Jacó encontrou-se com o irmão que se lhe tornara um estranho e prostrou-se diante dele 7 vezes. Assim indicava sua completa subserviência. Esaú, de sua parte, revelou um espírito generoso e magnânimo, quase bom demais para ser verdadeiro. Alimentara a hostilidade contra Jacó e trouxera 400 homens fortes com ele, como se planejasse executar suas ameaças. Mas ele não fez. Seu coração foi mudado e Deus transformara seu ódio em magnanimidade. Encontrou-se com Jacó cheio de compreensão e perdão. Nos 20 anos que haviam se passado, a mão de Deus, que tudo controla, operara mudanças nos 2 homens. Agora, aquele que tão recentemente fora humilhado diante de Deus, encontrou o seu caminho aplainado. Bem no final desse 3.1, nós podemos ver realmente, de fato, a paz que realmente havia, ao ponto que havia chegado à vida de Jacó. A paz depois de toda a tribulação que ele havia passado. Todas as adversidades que Jacó passou, todas elas, serviram para modificar, para tanto quebrantar o coração de Jacó, como também Deus ia moldando o caráter dele. Nós vimos em algumas lições passadas a respeito disso. As provações, as tribulações, as dificuldades que Jacó passou, ele serviram exatamente para isso. Era Deus agindo na vida dele, modificando a maneira como ele enxergava as coisas. Se Jacó, antes de ser mudado por Deus, ele alcançava aquilo que ele buscava por meio de enganações, de trapaças, sempre querendo buscar vantagens em cima de outros, buscando oportunidades e alcançando de forma errada, ou de forma desonesta, tudo isso que ele fazia antes, Deus, em sua imensa justiça, em sua sábia justiça, fez com que ele também passasse por tudo isso. Tudo isso que ele também passou, as dificuldades ou as enganações que ele também passou durante esses 20 anos, e mais esse ponto que ele também teve de passar, de uma possível retaliação de seu irmão, de uma possível vingança de seu irmão. Com certeza essa situação deve ter colocado algum tipo de temor, de medo no coração de Jacó. Mas tudo isso ele passou com uma maneira de fortalecer o espírito dele.
modificar o caráter, fortalecendo o seu espírito e a sua fé. E nisso, o resultado disso foi um encontro pacífico. Por isso que bem no final desses 3 pontos é citado o seguinte: agora, aquele que tão recentemente foram humilhado diante de Deus, encontrou seu caminho aplainado. Uma comparação que a Bíblia ela traz com relação à nossa vida, né? Passo a passo de nossa vida, é como se fosse um caminho, um terreno a ser trilhado. Muitas das vezes o caminho ele é cheio de buracos, ou então cheio de depressões, elevações pontiagudas. Tente andar por um terreno cheio de buraco, cheio de lama. É muito complicado. Ou você fica parado, atolado na lama, ou então você pisa no buraco, pisa em falso, tropeça. Assim como um terreno cheio de altos e baixos. Um terreno cheio de ladeiras. Você tem dificuldade para subir a ladeira, como também tem dificuldade para descer. Se não tiver cuidado, você vai ladeira abaixo. E até na subida, se você não tiver força para subir, você desce e volta a ladeira abaixo também. A vida de Jacó passou por tudo isso, antes de Deus realmente trazer a paz que ele precisava. Depois de tudo isso que ele passou, que ele conseguiu enxergar em Deus, a confiança é que Deus havia demonstrado para ele, que só em Deus existe mudança para melhor, que a confiança que ele havia buscado, ele havia encontrado em Deus, que o ponto de mudança de sua vida é Deus quem havia feito ele alcançar, é que realmente ele chegou na situação que a Bíblia também traz uma comparação excelente: terreno aplainado. É muito fácil você andar no terreno plano, porque você não vai tropeçar, você anda calmamente, despreocupado e tem confiança para prosseguir. Deus, às vezes, Ele permite que nós passemos por determinadas situações para alcançar também essa paz. A história de Jacó com relação a isso traz como consequência, após as dificuldades, essa paz que ele havia alcançado. É uma história presente na palavra de Deus, registrada na palavra de Deus. E em tudo na palavra de Deus nós devemos buscar como aprendizado também para as nossas vidas. Saber que no fim de toda situação difícil, vem a paz, vem a bonança, vem um terreno aplainado, em que nós podemos andar confiantes em Deus, sabendo que a paz nele é que nos faz continuar caminhando. Depois do terreno aplainado, podem vir mais dificuldades, mais terrenos altos, pontiagudos ou cheios de buracos? Pode. Enquanto estivermos aqui nessa vida, ainda estamos propensos a muita coisa. Mas nós sabemos que a nossa esperança, a nossa busca, a busca da Igreja de Deus, ela não tem um limite daquilo que pode ser buscado e alcançado aqui nesse mundo, aqui nessa vida. As promessas, as riquezas que são oferecidas nesse mundo têm valores que podem ser buscados e alcançados nesse mundo. E como esse mundo é perecível, como esse mundo ele é limitado, claro que a validade de suas riquezas também é perecível, também é limitada. Só que o cristão, ele não busca coisas que tenham sua riqueza, seu valor, aqui nesse mundo. O cristão, ele busca coisas para o porvir. E qual é a nossa esperança? O que nós esperamos? Que ainda não alcançamos, mas alcançaremos, pela confiança que nós temos em Deus, a vida eterna. Essa é a nossa busca. Aqui estamos propensos a muitos tipos de experiência. E para o cristão, até como nós vimos alguns tópicos antes, são experiências que nós devemos sempre tirar coisas que venham nos fortalecer espiritualmente. Aquilo que venham possíveis traumas, deixemos esses traumas
para o passado, não tendo mais efeito sobre nós. As experiências que Deus nos permite passar, que sejam para nos fortalecer espiritualmente. Porque depois de tudo isso, a nossa fidelidade, a nossa fé íntegra para com o nosso Senhor Jesus Cristo, será recompensada, teremos esse galardão alcançado e será recompensado por Deus na vida eterna, quando o nosso Deus vier buscar a sua igreja, quando o nosso Deus vier buscar o seu povo. Para o 3.2, fala a respeito de presentes como símbolos de paz. Que diz o seguinte, 3.2: os presentes de Jacó e as boas-vindas sinceras e afetuosas de Esaú foram a prova de que os dias futuros trariam novas vitórias para o reino de Deus. Aqueles homens não lutariam nem se matariam. Embora Jacó não aceitasse a generosa oferta de proteção de Esaú, nem o seu insistente convite a que fosse para o monte Seir, apreciou grandemente o espírito magnânimo do seu irmão. Esaú provara que era capaz de perdoar e esquecer. Os irmãos separaram-se em paz. Em Sucote, significa cabana, Jacó, com seu grupo, encontrou um lar, como é citado no verso 17. Chegou até a construir ali uma casa. Sucote era uma magnífica região montanhosa, no lado oriental do Jordão, ao norte de Jaboque. Então aqui fala exatamente a respeito dos presentes, como simbolizando paz. Até como foi mencionado ainda há pouco, né, pelo pastor João, aqueles presentes eram uma forma de generosidade, de buscar uma aliança, buscar realmente um acordo, paz entre eles. Não é só coisa de antigamente, né? Uma tradição antiga. Atualmente também, sempre que nós queremos buscar a afeição de alguém, nós também levamos presentes, esperando que sejam aceitados de bom grado, para que assim firme uma paz, firme a aliança, firme aquela amizade. Com a rainha de Sabá foi semelhante. Ela foi até Salomão, quando Salomão era rei em Israel. Ela foi também, uma comitiva com ela, que não era pequena. E ela com a comitiva foram todos com presentes, muitos presentes riquíssimos, de grande valor, que poderiam ser agregados tanto à corte do rei Salomão, como também poderiam ser utilizados na casa de Deus. Então, todos esses presentes que a rainha ela levou, foi exatamente com o intuito de instituir a paz entre eles, entre Israel, né, entre o rei Salomão, que era rei de Israel, entre o reino de Sabá, entre a rainha de Sabá. Foi com esse intuito que ela também foi até o rei Salomão, instituir paz. E nós vemos aqui que, apesar de tudo isso, é que Jacó ele insistiu, né? A palavra de Deus diz que ele insistiu. Ele insistiu até que seu irmão Esaú aceitasse. E de fato ele aceitou, para que realmente a paz se efetivasse entre eles. E chegando na parte de, como é citado bem aqui, próxima à região de Sucote, ele estabeleceu seu lar. Lá, como é citado aqui, é uma região próspera, próximo a montanhas, mas era um bom lugar para se estabelecer, e foi o lugar onde Deus o havia colocado ali, para se estabelecer. E finalmente houve paz na vida de Jacó. E Jacó, Israel, né? Jacó com o nome mudado para Israel. Mas isso até o próximo capítulo, que nós vamos ver que houve uma certa situação entre os filhos de Israel, mas isso é só para o próximo capítulo, 34. E tudo isso acontecendo de acordo com os planos de Deus. Para o 3.3,
houve paz e tranquilidade entre os irmãos, de fato. Não temos provas conclusivas quanto ao tempo que Jacó ficou em Sucote. Pode ter sido muito tempo. Depois de fazer as pazes com Esaú, não precisava mais se apressar. Antes de atravessar o Jordão, provavelmente passou vários anos na região bem aguada ao leste do rio. Atravessando, encontrou-se nas redondezas de Siquém, onde Abraão acampara em sua primeira viagem à terra de Canaã. Siquém ficava aproximadamente a 61,6 quilômetros ao norte de Jerusalém, no vale entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O poço de Jacó ficava ali, e Sicar não ficava muito longe. Jacó comprou algumas terras nas vizinhanças de Siquém e assim estabeleceu-se como proprietário em Canaã. Recebera a ordem de retornar à terra de seus pais e ao seu povo, provavelmente significando que devia dirigir-se ao Hebrom. Certamente deveria ter ao menos ido até Betel. Ele aprenderia que o povo de Siquém não seria uma boa influência para a sua família. Esse 3.3 fala um pouco mais, alguns pontos do próximo capítulo, do capítulo 34. Mas aqui fala mais da localização, onde ele se encontrava, da cidade, aquela região. A região de Siquém, como é citado aqui, ficava a alguns quilômetros, 61 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ainda hoje, é uma distância um tanto considerável. Naqueles tempos, parece mais longe ainda, né? Mas ficava mais ou menos nessa região, na terra de Canaã, próximos ao Monte Ebal, Gerizim, também nessa região onde ficava o poço de Jacó, a cidade de Sicar. E depois disso ele teve de ir até Hebrom, onde nós veremos no capítulo 34 que quando se dirigisse à cidade de Siquém, já deixando de antemão que aconteceria, né? Aquela cidade, o povo daquela cidade não seria uma boa influência para a família dele, principalmente para os filhos dele. Coisas aconteceriam que abalariam tanto a família dele, quanto também ao povo daquela cidade. Mas nós meditaremos somente no capítulo 34, se assim o nosso Deus nos permitir. Com relação à conclusão, nós podemos ver que é notável que, a exemplo de outros capítulos do livro de Gênesis, essa parte final de Gênesis 33, mais uma vez mostra um patriarca de Israel, vivendo como peregrino e comprando um pedaço de terra em Canaã. Exemplo, Gênesis 23 e também capítulo 25. Isso não deixa de nos ensinar que há o momento certo para todas as coisas dentro dos decretos eternos de Deus. No tempo oportuno, Deus entregaria aquela mesma terra aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, conforme as promessas de sua aliança. Então, um ponto aqui mencionado nessa conclusão. Abraão, assim como Abraão e Isaque, Jacó também viveu como peregrino. Teve de comprar também uma parte, uma porção de terra, uma propriedade, pertencente à região de Canaã. Assim como os patriarcas fizeram, Abraão, seu avô, e Isaque, seu pai, Jacó também não foi diferente. Mas tudo isso indicando que eles deviam dirigir-se à localidade, à região que Deus havia prometido ainda a Abraão, vários anos antes, ainda a Abraão, e que de fato foi concretizado em sua descendência. Tudo isso nos prova que é Deus que realmente está no controle da situação do seu povo.
direcionando, nos fazendo tomar as decisões indicadas e fazendo que nós alcancemos as promessas de Deus. Deus, Ele promete, Ele cumpre sim. Basta a gente não se distanciar desse caminho. O caminho que nos direciona ao cumprimento das promessas de Deus, só há um. Caminhos existem e muitos, mas há um só que realmente nos faz alcançar as promessas de Deus. Muitas das vezes as pessoas elas se perguntam, né? Se Deus é amoroso, se Deus é generoso, misericordioso, e muitos ficam se perguntando, onde estão as bênçãos que Deus ele tem prometido? As bênçãos são alcançadas naqueles que realmente estão nesse caminho. Caminhos existem muitos, mas só há um que leva realmente à casa de Deus, à presença de Deus. Cabe a nós zelar em estar nesse caminho, que as bênçãos elas se concretizarão em nossa vida. Convido a igreja para orarmos ao nosso grandioso Deus. Oração que nós faremos pela igreja. Também vou aproveitar a oportunidade, oração também pelas ofertas que serão coletadas. Irmão Chagas, vou pedir ao irmão para falar mais alto que nós, dirigir essa oração para a glória ao nosso Deus. Enquanto será feito a coleta das ofertas, a irmã Conceição tem a oportunidade para cantar o hino nesse momento, para regular o nosso Deus. Cantar o hino para a honra e glória do Senhor Jesus. 531 da harpa cristã. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto hoje, sempre onde for, nome bom.
Convidar também a irmã Deusimar para que está o hino, para a glória do nosso Deus. Muito em breve virá nos buscar aquele que nos prometeu. Breve o sofrimento irá se findar, nas nuvens ele aparecer. Subiremos a ouvir a trombeta soar. Será lindo o encontro real. Hoje o grande momento vai acontecer. Nós veremos a face de Deus. Nós veremos a face de Subiremos a ouvir a trombeta soar. Será lindo o encontro real. Hoje o grande momento vai acontecer. Nós veremos a face de Deus. Nós veremos a face de Então convido a igreja para orarmos ao nosso Senhor Jesus, agradecendo a Ele por essa escola bíblica. E também pedir a Ele que continue a nos fortalecer. E também orar, como o pastor acabou de dizer, né? Orar por aqueles que infelizmente estão enfraquecidos. Orar por eles e também por nós mesmos, para que nos fortaleça mais. Então oremos ao nosso Senhor Jesus. Senhor dos céus, graças damos a Ti, ó Pai, pelo Senhor ter nos permitido, meu Deus, oferecer a Ti esse culto de adoração, meu Deus, pelo Senhor ter nos proporcionado essa escola bíblica, em que meditamos na Tua palavra, pois ela, meu Deus, é quem continua a ser o nosso manual, Senhor Jesus, de boa conduta, meu Pai cristão, aqui nesse mundo, ó Santo Deus. Meu Pai eterno, sabemos que a Tua vontade em cada um de nós, ela se estabelece, meu Pai, à medida em que nós, Senhor Jesus Cristo, também nos aproximamos de Ti, ó Santo Salvador. Oramos, meu Pai, Te pedindo que o Senhor, meu Deus, acrescente na nossa fé. Que o Senhor, meu Deus, fortaleça cada um de nós e continue direcionando nossos passos. Abençoe, meu Deus, essa congregação aqui nesse bairro. Abençoa, Santo Deus, aos irmãos que estão reunidos nos demais bairros. Aos irmãos que estão, meu Deus, meditando a Tua palavra em outras cidades, em qualquer canto da face dessa terra, em que nós possamos não conhecer, mas que o Senhor bem conhece e sabe, meu Deus, e sonda a intenção de nosso coração, meu Deus. Oramos a Ti, meu Pai, Te pedindo
que os tropeços que vierem sobre nós não venham ter efeito nenhum, meu Pai, em nossas vidas. Que a Tua libertação, ó Santo Deus, continue, meu Pai, a fazer com que o nosso trilhar nessa vida esteja, meu Deus, a acontecer um caminho aplainado, ó Santo Deus, pois o Senhor tem poder para isso e muito mais, ó Santo Salvador. Que a nossa confiança, meu Deus, em Tuas mãos continue crescente, fazendo com que nós nunca venhamos a trilhar, olhar nem para a direita, nem para a esquerda, ou então, meu Deus, olhar para trás. Sempre, meu Deus, tendo em vista, meu Pai, as Tuas promessas. Sempre, meu Deus, tendo em vista, ó Santo Salvador, a Tua presença infinita e protetora em nossas vidas. Que assim, ó Santo Deus, a cada momento que nós reunimos, continuemos sempre, meu Deus, a meditar na Tua palavra e fazer, ó Santo Deus, com que nós continuemos a testemunhar, a testificar com tudo o que fazemos, com as nossas ações, com a nossa vida, com aquilo que pronunciarmos, para que o Teu nome venha a ser honrado e glorificado para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Graças a Ti, meu Pai. E eu agradeço essa oportunidade, em nome do nosso Senhor Jesus.